A vida de Pedro é um real motivo de mudança. Ele foi um homem que realmente experimentou o novo em sua vida. Por exemplo, quando a gente pega aquela passagem de Lucas 5, do versículo 2 ao 11, nós vemos que Pedro ele havia pescado a noite inteira, então com certeza havia um cansaço psicológico e um cansaço físico em sua vida. Só que contudo, ele obedeceu à voz de Jesus, ele permitiu que Cristo entrasse em seu barco e eles navegaram um pouco para longe para que Jesus pregasse para aquela multidão. Lembrando que ele já havia ficado a noite inteira acordado pescando. Mas mesmo assim ele ignorou o cansaço e ele resolveu colocar o mestre no barco e levá-lo um pouco mais distante para que ele pregasse. Um pouco mais para frente, assim que Jesus encerra o seu sermão, Jesus pede para Pedro ir um pouco mais a fundo. Pedro já havia ficado a noite inteira e Pedro havia deixado Jesus pregar. A Bíblia não fala quanto tempo ele havia pregado, mas eu creio que deve ter demorado um pouco. E aí ele obedece à voz do mestre e ele vai um pouco mais profundo. Quando ele chega um pouco mais profundo naquele lago, Jesus pede para ele: Pedro, lance as suas redes. Cara, Pedro era um pescador. Ele havia ficado a noite inteira na água tentando pegar peixes. Mas Jesus pede para ele: lança a sua rede. E Pedro a princípio questiona Jesus, mas ele resolveu obedecer Jesus um pouco mais. E quando ele lança as suas redes, eles ficam esperando aquele tempo. Eu creio que no coração e na mente de Pedro ele deve ter pensado: cara, esse cara ele é louco. Eu fiquei a noite inteira, eu sou pescador, eu entendo de mar, eu entendo de água, eu entendo que não vai vir peixe, ainda mais esse horário. Só que um tempo depois, a rede começa a balançar, eu creio que aquele barco começa a balançar junto e Pedro começa a puxar aquela rede. E quando ele puxa aquela rede, é uma quantidade tão grande de peixes que aquelas redes começam a se romper. E Pedro vai e ele chama a ajuda dos amigos dele que estavam ao redor e eles todos começam a puxar aquelas redes para o barco. E a quantidade de peixes é tão grande, mas tão grande que assustam eles. E depois dessa pesca maravilhosa, Pedro questiona, ele fala para Jesus: Deus, se afasta de mim porque eu sou pecador. Naquele momento, Pedro reconheceu a fraqueza, ele reconheceu quem ele era, pelo poder que Jesus mostrou para ele naquela hora. E Pedro ele experimentou o novo. A gente pode ver isso porque depois que ele havia pescado, depois que ele pegou aquela quantidade de peixes, e ele fala para Jesus que ele é um pecador, Jesus fala para ele: agora me segue, que eu vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. Pedro ele deixou toda aquela quantidade, tudo aquilo que ele havia conquistado naquele momento. Ele poderia ter escolhido pegar aquelas centenas de peixes, sair dali, vender e ganhar uma quantidade enorme de dinheiro. Talvez Pedro poderia comprar um barco maior, sustentar sua família melhor, ele poderia ter ficado um tempo de férias. Mas ele resolveu deixar tudo aquilo para trás e experimentar algo melhor que Deus tinha para oferecer. E isso acontece na nossa vida. Quando a gente conhece a Jesus, a princípio a gente fica meio com medo, a gente fica meio duvidoso de que a nossa vida irá mudar. Porque a gente tem plena consciência de que tudo aquilo que a gente viveu até o momento de conhecer Jesus, a nossa vida dali para frente não vai haver mudança porque a gente já tem um tempo de vida. Só que Pedro, ele resolveu seguir a Jesus. E quando você resolve seguir a Jesus, desprezando tudo aquilo que você conhece, todas as expectativas que você tem de si mesmo, Jesus mostra que você é capaz de fazer muito mais. E ele também te capacita para fazer muito mais. Pedro, ele experimentou um novo quando ele resolveu obedecer a Jesus. Você também pode experimentar um novo na sua vida, assim quando você permite que Jesus faça um novo na sua vida. Que através desse vídeo, que através da nossa vida, você possa deixar Jesus transformar a sua história, transformar a história dos seus amigos e transformar a história da sua família. Experimente o novo na sua vida. Em nome de Jesus.